Olá, servidor! Estamos longe da campanha salarial e a choradeira já começou. Na TV do Servidor de hoje, vamos conversar com Rodolfo Amaral e vamos ver o que ele tem a dizer sobre as contas da Prefeitura. Boa tarde, Rodolfo. A gente queria que você então falasse um pouquinho, fizesse uma retrospectiva dessa última campanha salarial. Houve toda essa narrativa de que não havia dinheiro em caixa e você sempre contestou essa narrativa do governo. Você continua pensando assim? Faz um retrospecto para a gente desse processo. Bom, no primeiro momento, quando os servidores começaram a negociar com a Prefeitura, eu fui entrevistado naquela ocasião e a pergunta que me fizeram é o seguinte: há condições de se dar o aumento para o servidor? E eu, na ocasião, disse que sim. E disse que sim baseado em quê, especificamente, naquele momento? Porque você tem uma legislação em vigor que diz que o poder público só pode comprometer da receita corrente líquida 51,3%, que é o limite prudencial, ou 54% da receita corrente líquida. E entre o que a Prefeitura estava comprometendo naquela ocasião e o limite, chamado limite prudencial 51,3%, havia uma diferença equivalente a 110 milhões de reais. E o aumento de 5,3% que o servidor solicitava naquela ocasião representava um acréscimo na folha de 60 milhões de reais. Ora, se eu tinha uma folga contábil de 110 milhões e precisava de 60, eu tinha condições legais e contábeis possíveis de se conceder o aumento. Aí a questão que se perguntou é o seguinte: não, mas eu não posso porque eu não tenho recursos. Não era verdade. A Prefeitura, na verdade, ela tem uma folha de pagamento hoje da ordem de 960 milhões de reais, que já era daquela época, e tem uma arrecadação de 2 bilhões e 100 milhões de reais de receita corrente líquida. Então, dinheiro existia. A grande questão foi o seguinte: o que o prefeito fez com o dinheiro no último ano da primeira administração, em 2016, certo? Era um ano eleitoral, com a vontade de ser reeleito, que é uma vontade legítima. Ele iniciou uma série de obras, muitas das quais estão paradas até hoje, certo? Se endividou, além do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, contrariou o artigo 41 da lei e trouxe do ano passado, de 2016 para 2017, uma dívida equivalente a 160 milhões, admitida por ele mesmo nos jornais da época. Ora, se eu entro com 160 milhões de dívida em 2017, eu preciso eliminar essa dívida. Como é que eu vou enxugar a dívida? O primeiro passo foi enxugar nas costas dos servidores. Não dou o reajuste que me representaria 60 milhões a mais, certo? Economizo 60 milhões. A outra parte do enredo, ele disse que iria cortar contratos, enxugar gastos e tal. Enxugou alguma coisa? Até enxugou, mas na parte de investimentos, do custeio foi muito pouco. E aí criou uma nova narrativa já construída naquela ocasião, vocês vão de lembrar, que é a narrativa de preciso fazer caixa vendendo os terrenos da Prodesan. Disse que a Prodesan estava endividada com a Prefeitura e que a forma de a Prodesan pagar a Prefeitura seria vendendo os terrenos. Ora, mas a Prefeitura é dona de 99,9% da Prodesan. Ela deve para ela mesma, né? Então não é um cliente que está te pressionando. O cliente é a própria Prefeitura, o credor. Também, ele é o credor da dívida e ele é o dono da dívida também. Então, essa situação não foi muito esclarecida. Passado esse período, 8 meses depois, neste momento que nós estamos conversando, ainda não foi publicado o relatório quadrimestral de agosto, que é publicado normalmente até o final de setembro. Deve ser publicado nos próximos dias. Mas já foi publicado o balancete de agosto, no dia 20 de setembro foi publicado o balancete de agosto de 2017,
né? Eu peguei esse balancete, comparei com o balancete de agosto de 2016, ou seja, 8 meses de 2016 com 8 meses de 2017. E o que se conclui naqueles dados oficiais que já foram publicados é que houve um aumento real da receita municipal de 3,11%. Tá? Quando eu falo real, eu falo já compensando a inflação. Aquela inflação que eles não quiseram dar no salário dos servidores. Eu já estou compensando na receita deles. Então, ainda assim, há um aumento real de 3,11%. Então, eu não tenho dúvida alguma de que aquela afirmação que eu fiz em fevereiro agora se materializou na prática. A prefeitura poderia sim ter dado esse reajuste, certo? A verdade é que, se tivesse dado, ele não amenizaria a dívida, tá? Que ele trouxe de um exercício para o outro. Somente com a empresa que coleta lixo na cidade, certo? O prefeito ficou, o ano passado, devendo, tá, cerca de 90 milhões e a dívida continua. Recentemente, ela estava em 94 milhões. Aí eu pergunto como é que um prefeito que recolhe em separado no carnê do IPTU a taxa de lixo, né? Recolhe do cidadão a taxa de lixo, mas não paga a empresa que coleta o lixo. Se nós, 94 milhões de reais num contrato de 133 milhões ano, representa 8 meses e meio sem recolher lixo, certo? Nós teríamos, cada um dos santistas teria na sua casa, se a Terracom fizesse em Santos o mesmo que fez em São Vicente, para você ter uma ideia, 1,5 toneladas de lixo cada um dentro de casa, guardando porque não foram recolhidas. Então, essas situações, esse enredo criado pelo prefeito, para os servidores não cola mais. Agora, mais recentemente, vocês vão de lembrar, os servidores que estão nos assistindo, o discurso mudou um pouco, a narrativa. Eu preciso antecipar o dinheiro da Câmara Municipal para pagar os servidores que, a partir de agora, terão aquele abono, tá, prometido lá na campanha salarial, que passaria a ser incorporado, de 5,35, passaria a ser incorporado em dezembro. Ora, eu pergunto ao senhor prefeito, aliás, eu acho que os sindicatos de servidores deveriam perguntar ao prefeito. O senhor se esquece que aqueles 40 dias de parados foram descontados do servidor? Se a folha salarial da prefeitura é de 88 milhões de reais, tá? Suponhamos que os servidores que ficaram paralisados na greve representaram só 54%. Seriam 44 milhões, certo? De um mês de salário. Mas como tem mais outros 10 dias, certo? Seria mais um terço disso. Então, a prefeitura teria pelo menos economizado 50 milhões, certo? Com os descontos dos servidores que pararam da atividade, que é o dinheiro que ela vai precisar para repor agora esse benefício desse abono incorporado lá em dezembro. Então, não precisa de dinheiro nenhum da Câmara, é só usar aquilo que descontou dos servidores e dar para ele agora na forma de aumento. Então, essa narrativa não cola nenhuma vez. Será que o prefeito, a imprensa, não poderia cobrar do prefeito efetivamente quanto é que se economizou do servidor público com os descontos? Porque pelo menos os servidores com que eu converso dizem, não, veio sim o desconto no meu holerite. Se veio o desconto, a prefeitura não gastou. E se não gastou, não precisa de dinheiro extra nenhum, até porque, como eu já disse, a receita cresceu em forma real 3,11%. Em números reais, esses 3, alguma coisa por cento significam quanto? E com base neles, dá para prever que o quadrimestre vai também mostrar aí um aumento de receita? Como é que você, com os números que se tem até agora, analisa o fechamento do ano e as possibilidades para 2018? Na verdade, na administração pública, bom, primeiro que esses números, quando eu falo receita corrente, esses números que já apareceram no balancete, eles vão se reproduzir lá no relatório quadrimestral, até porque são os mesmos números. Alguns números diferenciam do ponto de vista conceitual. O que é a receita corrente líquida? É toda a arrecadação que a prefeitura tem, deduzida aquela parte que ela desconta dos servidores, certo? Para fins de previdência social, esse é o conceito de receita corrente líquida.
No primeiro quadrimestre, a receita corrente líquida, ou seja, de janeiro a abril de 2017, anualizada, estava em torno de 2 bilhões e 44 milhões de reais. Deve se manter, eu diria que até que deve subir um pouquinho mais, deve chegar a uns 2 bilhões e 60 milhões de reais, o que vai gerar um aumento real também, tá? De arrecadação nesse sentido. Então, não haverá, com certeza, até o mês de dezembro, desculpa alguma para justificar que o governo acertou em não dar o aumento para o servidor. Ou seja, ele impôs um sacrifício de arroxo salarial ao servidor público, vamos deixar claro, para economizar dinheiro que ele gastou a mais em 2016 com outras atividades, certo? Que não estão relacionadas ao servidor público. Isso é um fato, certo? Que é inegável, eles vão poder usar a narrativa que for. Eu gostaria, não sei se vou estar, essa semana eu estou cheio de compromisso, mas eu teria um prazer enorme de estar no dia da audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre, porque eu estou curiosíssimo em ver qual vai ser a narrativa, qual vai ser a criatividade de invenção da administração dessa vez. Mas se eu não puder estar presente, pode ter certeza que eu estou no aguardo da publicação no Diário Oficial e tão logo sair essa publicação, os números principais eu vou reproduzir no meu Facebook, porque quando a imprensa se interessar, ela vem nos entrevista. Quando não interessa, não nos entrevista. Então, a gente vai colocar, consolidar essas informações no Facebook, nas redes sociais, para que a população esteja atenta. Aqui não tem ninguém contra governo algum, a gente só até quer esclarecer a opinião pública, os dados verdadeiros e traduzir uma coisa que é técnica, que no Diário Oficial as pessoas todas têm acesso, mas nem sempre têm a capacidade de fazer a leitura e a análise. Eu acho que essa é a nossa função e eu vou exercê-la sempre que possível, sempre que me derem uma oportunidade como essa. Queria que você falasse também um pouquinho, você falou em criatividade na hora de apresentar os números. E, de fato, a maneira como você coloca, você faz a análise, você pode te direcionar aquilo que você quer passar. E aí você tinha dito que o governo costuma comparar o projetado com o arrecadado. Então, e aí ele diz que houve perda, né? Queria que você explicasse esses conceitos direitinho, até para o servidor que realmente olha o DO, os números do DO e não consegue entender. Quais são as táticas e os métodos que o governo tem usado para tentar iludir, para tentar mostrar que há uma crise maior do que ela é e que não há dinheiro novo? A técnica, eu diria que ela vem acompanhada de uma certa complacência da mídia, certo? Porque, veja bem, não existe isso, comparar o que eu arrecadei com aquilo que eu havia projetado, tá? Eu posso até dizer que, nesse caso, que houve uma frustração de arrecadação. Uma frustração de arrecadação é diferente de uma queda de arrecadação. Queda existe quando eu comparo duas coisas que ocorreram de fato, certo? Então, eu pego um exercício, atualizo, pego 2016, atualizo os dados para 2017 e comparo os dois. Eu estou comparando coisas iguais. Se um for maior do que o outro, certo? Haverá aumento, haverá queda, dependendo do exercício que nós estivermos falando. Não houve essa queda, a prefeitura usou essa estratégia aí, sofismou em torno desse assunto. Aí, em relação, quando eles viram que nós comprovamos com documentos oficiais que não havia queda, então mudaram o discurso. Não, mas nós estamos falando em relação ao que havia sido projetado. Tá? Eu sempre brinco e digo o seguinte, o ano passado, um ano eleitoral, quando o meu escritório faz campanhas eleitorais, eu esperava arrecadar 10 milhões de reais. A legislação mudou, os candidatos ficaram sem receita, eu não arrecadei nada. Então, eu posso dizer que eu perdi 10 milhões de reais? Não, eu deixei de arrecadar, de receber, de ganhar, certo? Isso não me deixou mais pobre, certo? Também não me deixou mais rico. Mas o que eu quero, na verdade, dizer é que a prefeitura precisa ter, certo? Não é só a transparência, certo, documental, aquela que não faz mais do que obrigação, porque se os dados hoje são disponibilizados no site da transparência, é porque é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal desde o exercício de 2000. Ninguém está fazendo favor para ninguém, não. As prefeituras divulgam porque elas são obrigadas por lei a divulgar. Agora, não adianta divulgar um dado,
assinar um balanço com uma determinada informação e para a opinião pública tentar passar outra informação diferente daquela que está ali, achando que só tem idiota do lado de cá. Existem pessoas que são técnicas, certo, que não estão lá, certo, na administração ou nem sujeitas a interesses da administração, que é o meu caso. Então, a gente precisa analisar com frieza, com seriedade, para que a gente possa avançar. A gente não está aqui pregando, na verdade, a desordem, absolutamente nada. Mas eu acho que, principalmente se tratando de servidor público, aliás, eu acho que tem prefeitos que são pretensiosos demais. Eu estou fazendo consultoria de administração pública há 32 anos. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: tente enganar a quem você quiser, menos o servidor público, porque é nas mãos do servidor público que passam essas informações. São os servidores públicos que contabilizam essas informações. Então, querer enganá-los, certo, é pregar no deserto, não tem a menor lógica dessa situação. Então, o prefeito precisa amadurecer, a sua equipe precisa amadurecer e tratar o servidor com dignidade, que é o que se espera. Então, Rodolfo, obrigada pelos teus esclarecimentos. Traduzindo aí informações aí, dados, números complicados, para todo servidor e toda a população também poder entender o que está por trás desse discurso, né, que nem sempre fica tão visível, tão aparente. Bom, eu que agradeço mais uma vez aos sindicatos dos servidores públicos pela oportunidade de informar adequadamente o servidor. A gente não pode ignorar que entre ativos e inativos nós temos mais de 16 mil servidores públicos em Santos, municipais, significa em torno de 50 mil pessoas representadas, quase 15% da população. Tem que se respeitar esse público e eu fico muito contente de poder colaborar com o esclarecimento das informações. Estarei sempre à disposição. Quero dizer aos administradores públicos atuais que ponderem sobre a narrativa que estão utilizando, porque com esse discurso nós não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Os dados são públicos. A população está cada vez mais convencida de que tem que acompanhar de perto o discurso político e se eles querem ter tranquilidade, credibilidade, comecem a ter outro tipo de postura, principalmente com os servidores públicos, porque é ali que as coisas acontecem, o servidor público é ele que responde pelo atendimento da população. Eu sempre tive um carinho especial ao servidor e continuarei tendo e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez.